Bom dia, gente. Gente, deixa eu perguntar a vocês, o barulho está atrapalhando ou não? Tá dando para ouvir muito barulho de trás? Trás não, né? Lá de baixo. Beleza, então. Senão eu falaria um pouquinho mais alto aqui, mas está tranquilo. E, e aí, olha só, gente, como vocês já bem podem ver aí, é, na aula de hoje, a gente vai trabalhar com a Revolução Russa de 17 e a Revolução Russa. Bom dia, Rafael. E a Revolução Russa 17 e a União Soviética. É isso que a gente vai trabalhar. Bom dia, Manuel. A matéria, né, da apostila de vocês é extensa, é uma matéria extensa, porque no segundo ano vocês trabalham, né, em duas parcelas, vamos dizer assim. Deixa eu desligar aqui. Vocês trabalham em duas parcelas a Revolução Russa, né, que a gente vai trabalhar em uma parcela e ainda vai falar algo do governo do Stalin, né? Então, assim, é um pouquinho denso, né? Já vou avisando desde já. Então, assim, gente, sempre que não entender, pede para parar, fala para repetir, por aí vai, beleza? Não vai ter erro nenhum, não. E aí, sobre esse conteúdo em si, não sei quem entrou, tentou entrar, viu? Eu, se eu não me engano, botei isso na semana passada já. Eu botei na sexta passada, material. Porém, eu tenho, né, um texto sobre isso daí, que eu escrevi mesmo há um tempo já, quando eu queria fazer a aula, preparar a aula, então eu já tinha escrito. Alguém quer esse texto? Não, boto lá no Google Drive. Assim, só a primeira parte são 6 páginas, é bastante coisa, tá? Então, assim, é mais como se fosse um material extra mesmo, nada a ser cobrado. E aí eu dividi, se não me engano, em 3 partes. Então, assim, só a primeira parte tem 6 páginas, e aí somada aí deve ter o quê? Umas 12 páginas, acredito eu, sendo bonzinho. Se alguém quiser, depois eu boto lá, que não tem erro nenhum, tá? Mas aí só me avisa que eu tenho que editar as coisinhas direitinho lá. Mas, enfim, gente, é isso. E aí, na semana passada, a gente falou sobre a Primeira Guerra. Hoje, a gente, então, prossegue falando sobre história geral, onde a gente fala sobre a Revolução Russa de 1917. E vamos lá, então. Seguinte, quando a gente vai falar de Revolução Russa, quando a gente vai falar de União Soviética, quando vai falar de socialismo, hoje é um tanto complicado a gente falar sobre. E por que eu digo que é um tanto complicado a gente falar sobre isso, gente? No mundo da internet, tá? No mundo da internet, infelizmente, não há muito diálogo, né? Não há muito diálogo porque a gente está vivenciando, não sei se vocês estão vivenciando, observando isso, mas eu observo com muita clareza que o mundo da internet ele vive baseado na bipolaridade, né? Ou você é, ou você não é. Ou você, se você discorda, você é isso e por aí vai. Então, vive numa dicotomia, né? Bem claro esse é o mundo da internet. E nos últimos tempos, né? Isso eu, eu gosto de acompanhar e eu acho engraçado. Nos últimos tempos, eu vejo muito forte na internet. Eu via mais, né? Hoje eu vejo menos,
porque eu tento manter minha sanidade mental, e eu via muita gente colocando e falando que o nazismo é a mesma coisa que comunismo. E, portanto, União Soviética e a Alemanha nazista, elas eram aliadas. E assim, eu via isso e aquilo ali afetava a minha sanidade mental com uma força fora do comum. Por quê? São erros grotescos, são erros absurdos, né? Não tem como a gente sustentar, do ponto de vista histórico, do ponto de vista científico, essa argumentação, tá? E aí muitos desses discursos estão ligados ao que a gente vai ver na semana que vem, que é uma tentativa de aproximação, entre aspas, vou dizer assim, do nazismo à ideologia socialista, à ideologia comunista. O nazismo ele tentou se aproximar da classe trabalhadora e, para isso, pegou algumas características, né, dos partidos socialistas para enfraquecer o movimento socialista. Então, assim, a gente vai discutir essa ideia e aí hoje a gente vai começar a trabalhar como que se deu a Revolução Russa efetivamente, tá? E a gente vai chegar até o Stalin, não vamos ficar falando muito do Stalin, tá? Não vamos. E na aula que vem a gente começa a falar sobre os regimes fascistas e aí a gente dá um geral sobre os regimes fascistas e depois, tá? A gente começa a falar sobre nazismo, sobre o fascismo italiano, a gente provavelmente vai falar sobre o franquismo, sobre o salazarismo. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que ter na nossa cabeça para hoje é que hoje a gente vai falar sobre a implementação do socialismo na União Soviética, na Rússia, que depois vai se tornar a União Soviética, e que é um movimento contrário, é uma ideologia oposta à ideologia nazista. Então, antes de tudo, a gente tem que ter isso na nossa cabeça, pelo amor dos deuses, valeu? Então, vamos lá. Para a gente falar da Revolução Russa, primeiro, a gente precisa falar da Rússia pré-revolucionária. Por que a Rússia pré-revolucionária? Vamos lá. Quando a gente vai ver, quando a gente vai estudar sobre as ideologias que surgem, aí a gente estuda sobre a ideologia do socialismo científico, ou o que a gente chama de marxismo, a gente observa que a ideologia socialista ela tem como uma de suas principais premissas a ideia de que uma revolução socialista, ou seja, a passagem para o socialismo, só vai acontecer, tá? Só vai acontecer em um ambiente onde predomina um modelo capitalista industrial. Então, o que o socialismo fala em si, de certa maneira? Que só vai ocorrer uma revolução, só vai ocorrer a transformação em um ambiente marcado pelas discrepâncias, pela exploração do capitalismo industrial. Por quê? Segundo ele, vai ocorrer uma luta de classes e essa luta de classes entre burguesia e proletariado vai levar à ideia que vai ser construída, né, todo um movimento ligado à classe trabalhadora, e aí, a partir desse movimento da classe trabalhadora, do trabalhadores de todo mundo univos, a gente vai notar que vai ocorrer uma revolução. Então, isso dentro da teoria. Sendo que a Rússia, a Revolução Russa, ela vem aí para falar, não é bem assim não. A teoria pode ser isso, mas na prática a gente fez um movimento que não seguiu à risca esse modelo. E por que não seguiu à risca esse modelo? Porque a Rússia, a Revolução Russa, ela aconteceu em um contexto onde o país, onde a nação era marcada pelo czarismo. E o que é o czarismo? Vamos lá. O czarismo é nada mais, nada menos que um regime absolutista. É um regime aos moldes do absolutismo monárquico, tal qual acontecia na Europa desde o início da Idade Moderna. Sendo que nós, né, e aí quando digo nós, a sociedade,
daquela época. Estávamos em plena época contemporânea, já tínhamos passado pela Revolução Industrial, pelas duas revoluções industriais, no caso, já tínhamos passado pela Revolução Francesa e a Rússia ainda sustentava um regime característico de um absolutismo monárquico. Esse regime, tá, é o que a gente chama do czarismo, ou seja, o rei, o imperador, no caso, era o czar. Ou, em alguns locais, também pode chamar de czar, com Z. Tá? Então, se vocês, né, virem em algum lugar czar ou czar, qualquer um dos termos está correto. Tá? O czarismo na Rússia vinha desde 1547. E aí, quando ocorre a Revolução Russa em 17, que dá o fim ao czarismo, o país, a nação, era controlada pelos Romanov, tá? Pela dinastia dos Romanov. Era a família que comandava. Tá? A mesma família estava comandando a Rússia desde o ano de 1613. Então, em 1547, começa o czarismo. Em 1613, os Romanov chegam ao poder e aí controlam a política russa até 1917. Aonde? Aqui? Isso. É isso mesmo, até 17 mesmo. Durante muito tempo. Obviamente, tivemos vários nomes. Tivemos o Nicolau II, Alexandre I, Alexandre II, Alexandre III, Catarina II, vários nomes. Durante esse período, muitos nomes passaram, mas era a mesma família que controlava a política da Rússia. E controlava porque eles tinham o apoio, primeiro, da Ucrânia. Tá? Não precisem anotar, quem está anotando. A Rússia, como era a Rússia antes do czarismo, era feudal. Seguia um modelo feudal ainda. Tá? Bem aos moldes do feudalismo. E aí começa a concentrar o poder a partir da ideia do czarismo. E aí, durante todo esse tempo, os czares que passaram, né, mais os Romanov, eles tinham apoio principalmente da Ucrânia. Que era a Ucrânia? Era uma espécie de polícia política que era voltada para perseguir os seus inimigos políticos, os inimigos do regime russo. Tá? E também da Igreja Católica Ortodoxa. Tá? Não é a Igreja Católica Romana, é a Igreja Católica Ortodoxa, tá? Que até hoje é uma das religiões que predominam lá na Rússia. Então, eles tinham um controle justamente isso para subjugar a população da Rússia como um todo. Só que, durante a dinastia dos Romanov, a gente vai começar a observar que eles vão passar por alguns momentos do que a gente pode chamar de um absolutismo ilustrado. Não sei se vocês vão lembrar com esse termo, mas um rei, um imperador ilustrado era aquele que utilizava de algumas características, de algumas ideias do iluminismo. Então, a gente pode chamar também de déspota esclarecido. Dentro desse processo, a gente vai notar duas figuras que são extremamente importantes e que provavelmente vocês já podem ter ouvido em algum lugar. Primeiro, a Catarina II, Catarina Grande, como chamam. Tá? Ela foi uma déspota esclarecida porque ela tomou algumas medidas, como, por exemplo, fazer uma reforma administrativa, acabar com a tortura. Então, assim, ela deu alguns ares, vamos dizer dessa maneira, iluministas ao seu governo. O ponto é que, mesmo tomando essas medidas, sem problema, Manuel, mesmo tomando essas medidas, o regime ainda era um regime absolutista, sendo que não aos moldes de quando ele surgiu, com algumas características de alívio. Sendo que, e aí, tá, a Catarina II é mais colocada. No entanto, eu julgo que, dentro desses monarcas
russos, um que vai implementar algumas medidas muito claras de um absolutismo ilustrado é o Alexandre II. O Alexandre II, ele vai tomar algumas medidas, por exemplo, como a criação de universidades para disseminar o conhecimento. E aí isso é importante, porque uma das características que eram contrárias ao absolutismo monárquico, né, era a ideia de universidade. Por quê? Você está disseminando o conhecimento. Antigamente, era extremamente importante e necessário que o conhecimento ele tivesse concentrado em um grupo exclusivo. Agora, com as universidades, você começa a disseminar o conhecimento. Além disso, o Alexandre II ele acabou com a escravidão. Também era um déspota, tá? Todos até 17 eram déspotas, tá? Esse termo a gente tem que ter noção, tá? Então, todos os czares eram déspotas, sendo que alguns deles eram esclarecidos, porque eles adotaram algumas medidas iluministas dentro dos seus regimes, tá? No caso que vocês podem deixar mais claro, é a Catarina II, porque ela vai fazer algumas reformas administrativas, vai acabar com a censura, e o Alexandre II. O Alexandre II, ele vai instituir universidades na Rússia, vai acabar com a censura, pelo menos naquele momento, ou vai reduzir a censura, vamos chamar assim, e vai acabar com a escravidão. Esse fim da escravidão que o Alexandre II acaba, isso é importante a gente colocar também, acaba-se a escravidão, mas se sustenta na Rússia um modelo ligado à servidão. E aí, esse modelo ligado à servidão, os trabalhadores eram até livres. Porém, como havia uma concentração de terras muito grande, esses trabalhadores rurais, eles acabavam se endividando com os donos das terras. Então, por mais que a escravidão tivesse acabado, a servidão não existisse muito bem, o regime de trabalho que existia era muito próximo à servidão. Era muito próximo. Porque o trabalhador, por mais que fosse livre, ele era um trabalhador que ele era endividado. Então, se ele tinha dívidas, ele não conseguia se libertar efetivamente dessas dívidas, porque a situação era de intensa exploração. Mesmo assim, né, a gente pode dizer que o Alexandre II ele era um déspota esclarecido. E aí, essas medidas que ele adotou, né, não geraram uma satisfação muito grande na Rússia. Por que não geraram uma satisfação muito grande? Os setores que controlavam a política, que controlavam a economia, os donos de terra, a nobreza russa, não ficaram tão satisfeitos com essa situação. Não ficaram, porque eles entendiam que todas essas medidas adotadas pelo Alexandre II poderiam gerar uma perda de poder por parte deles. Então, temerosos de perderem os seus respectivos poderes, as suas respectivas influências, eles formaram o que a gente chama de narodniks. Narodniks, vou escrever aqui para quem quiser. Eita. Vou escrever aqui para quem quiser anotar, tá? Narodniks, tá? O que eram narodniks? Narodniks eram grupos, tá, paramilitares formados por pessoas da classe média e classe alta da Rússia, que eram contrárias às transformações feitas pelo Alexandre II. Não à toa, né, a gente vai observar que, revoltados com a situação que foi gerada após Alexandre II tomar essas medidas, eles assassinaram Alexandre II.
E aí, no lugar dele, entrou o filho, o Alexandre III. O Alexandre III, ele vai ser o responsável por fazer a Revolução Industrial na Rússia. Tá? Então, repara, desde Alexandre II, a Rússia vinha passando por um processo, vamos dizer assim, de modernização. Era uma modernização muito conservadora mesmo. Porque buscava modernizar algumas coisas, mas não buscava uma mudança radical da sociedade, uma melhoria das condições de vida das classes mais exploradas, não buscava isso. Eram reformas. Eram basicamente reformas que eram feitas, mas que geravam temor de uma parcela da sociedade. E essa parcela da sociedade era justamente uma parcela que tinha um controle da economia. E esse controle era um controle agrário. Porque enquanto o mundo inteiro, e aí o mundo inteiro eu estou exagerando, tá? O mundo inteiro estava passando, ou já tinha passado, pela primeira ou a segunda Revolução Industrial, a Rússia ela estava numa situação de uma economia predominantemente agrária, semelhante ao que a gente via na França pré-revolucionária. Então, a Rússia estava extremamente atrasada. Até o momento em que o Alexandre III, que assumiu após o assassinato de seu pai, entra com a Rússia dentro do processo da Revolução. Entra no processo da Revolução Industrial, a segunda Revolução Industrial. O grande ponto é que, e aí a gente tem que começar a pensar isso, acredita-se, ou poderia se acreditar, ou pode-se imaginar, que essa Revolução Industrial fez com que a Rússia saísse de um atraso e entrasse no desenvolvimento, entrasse no mundo moderno. Não, na realidade isso não aconteceu. A segunda revolução ocorreu, sendo que essa segunda revolução manteve uma mesma estrutura de poder, uma mesma estrutura de dominação. E por que houve uma mesma estrutura de poder? Porque dentro da Rússia, quem controlou o processo de revolução industrial foi nada mais, nada menos que a figura do Estado. Ou seja, a Rússia começa a alternar um pouco o seu caminho de desenvolvimento econômico, mas quem continua controlando era o Estado russo através do czarismo. E esse processo de revolução industrial foi marcado pelo investimento da França e da Inglaterra. Então, assim, quem controlava a economia naquele contexto ali era a França, Inglaterra e o Estado russo. A Rússia vai ter uma peculiaridade de que ali a burguesia deles vai ser uma burguesia muito fraca. Ou seja, começa a surgir a Revolução Industrial ali. A tendência era de que a burguesia ganhasse muita força, mas como é o Estado que controla a Revolução na Rússia, a Revolução Industrial na Rússia, a burguesia ela é enfraquecida. Ela vai existir, mas vai existir em pequenas empresas. Nada de controlar a economia, como ocorreu no mundo como um todo. Então, a burguesia na Rússia ela é enfraquecida. Logo, o que a gente vai notar? Que quando ou após a segunda Revolução Industrial, a situação social da Rússia é uma situação idêntica à antes da Revolução. Ou seja, não muda muita coisa, porque a sociedade ainda vai continuar sendo marcada por uma forte desigualdade social, onde quem tinha privilégios era a nobreza, eram os membros da igreja, os membros da instituição religiosa na Rússia, e havia uma exploração muito grande da classe trabalhadora, da classe camponesa.
havia uma exploração muito forte. A burguesia nem tanto. A burguesia discordava mais dos rumos econômicos. Mas a exploração ficava a cargo da classe camponesa, da classe operária urbana. A classe camponesa ela já era extremamente explorada. E aí, quando surgem as fábricas e surgem os trabalhadores urbanos, os operários, como a gente começa a chamar, a gente começa a ver que a situação de vida e de trabalho deles não era nada diferente do que acontecia no campo. Então, a situação social da Rússia pré-revolucionária, ela era extremamente calamitosa, né? Intensa exploração, intensa pobreza, muitos privilégios das classes que sempre controlaram o poder. Então, a gente começa a observar justamente essas situações e essas características. Ao passo que, conforme essa situação ela vai ficando mais clara, cada vez mais aparente, a gente nota que começa a ganhar força movimentos de oposição ao czarismo. Esses movimentos começam a ganhar força. E começam a ganhar força sem poder. E por que eu digo sem poder ganhar força? Porque na Rússia pré-revolucionária, na Rússia czarista, era terminantemente proibida a liberdade de associação. Então, não podiam existir sindicatos, não podiam existir grupos de discussão política, não podiam existir partidos políticos. Eram terminantemente proibidos. Isso, obviamente, repara, gente, era toda uma estrutura muito bem formada para manter, para sustentar o poder czarista na Rússia. E aí eles utilizavam do que eu falei lá no início, da Ucrânia, a polícia política para perseguir e reprimir seus opositores. Mesmo assim, tá? Mesmo com toda essa repressão, mesmo com toda essa proibição, a gente vai notar que por volta do fim do século XIX, né, as duas últimas décadas do século XIX, começam a surgir alguns movimentos políticos dentro da Rússia. Dentro desses movimentos, eu coloquei dois aqui para a gente. O primeiro são os cadetes, tá? E o segundo é o POS-DR, ou pós-DR, como vocês queiram chamar. Cadetes e o pós-DR, eles representavam a divergência existente entre burguesia e proletariado, tá? Então, os cadetes eram o partido que representava a burguesia russa. Já o pós-DR era o partido que representava a classe trabalhadora da Rússia. Inicialmente, tá? Inicialmente, se buscou uma composição entre os dois para tentar se opor com maior força e com maior clareza, tá? ao czarismo na Rússia. Sendo que, se a gente parar para ver, não tinha como isso ocorrer. Não tinha, porque as divergências entre os dois eram muito grandes. Então, cada um foi para o seu lado. Cada um seguiu uma metodologia. E aí, os cadetes, eles entendiam que a melhor maneira de se tirar o czarismo do poder era através de uma via pacífica, de uma via eleitoral. Já o pós-DR, o que era? Vamos lá. Partido Operário Social Democrata Russo. Vou escrever aqui para vocês. Partido Operário Social Democrata Russo. Tá? Esse era o pós-DR. Então, de um lado estavam os cadetes e do outro lado estava o Partido Operário Social Democrata Russo. Assim, eu sempre coloco a sigla porque ficar falando isso toda hora é muito complicado. Então, nesse momento estava dividido dessa forma. E aí, o que a gente vai notar?
Dentro do Partido Operário Social Democrata Russo, vão ocorrer algumas divergências quanto ao método de se conquistar o poder. Enquanto os cadetes defendiam que era através da via pacífica, digamos assim, através de uma via eleitoral, o pós-DR defendia que era através de uma revolução. Uma eleição não iria mudar, até porque nem tinha eleição, gente. Ainda tem para pensar nisso. Então, eles entendiam que era necessário fazer uma revolução. Sendo que, como seria feita essa revolução? Aí é que havia divergências dentro do partido. De um lado do partido estavam os mencheviques e do outro lado estavam os bolcheviques. Aí, Lucas, vamos lá. Quando eu for ter que estudar, quando eu for ter que pensar sobre a Revolução Russa, eu vou precisar gravar o nome dos cadetes, do pós-DR, dos mencheviques e dos bolcheviques? Pensa o seguinte. Os cadetes, vocês lembrem que são os burgueses. Já o pós-DR só lembra como partido operário, tá? Porque a nomenclatura mais importante entre pós-DR, mencheviques e bolcheviques é mencheviques e bolcheviques, tá? Então, assim, a divisão entre mencheviques e bolcheviques é muito mais importante do que o pós-DR em si. Tem que entender que dentro da classe trabalhadora, dentro do movimento, né, socialista, vamos dizer dessa maneira, havia os mencheviques e havia os bolcheviques. O que são os mencheviques? Vamos lá. Mencheviques significa maioria, tá? Então, mencheviques, maioria. Como assim a maioria? Era o lado do partido, era o grupo do partido, que é, obviamente, a maioria, e entendia que deveria ocorrer uma intensa participação da sociedade russa para se fazer a revolução. Então, no popular, é a ideia de quanto mais, melhor. Tá? Então, era justamente essa ideia. Então, os mencheviques entendiam que, para se fazer a revolução, o partido tinha que abarcar, ou seja, tinha que aceitar quem quisesse entrar, porque quanto maior o partido, mais fácil seria de fazer a revolução. Já os bolcheviques significam a minoria, tá? Então, mencheviques, maioria, bolcheviques, minoria. Os bolcheviques eram liderados pelo Vladimir Lenin, o Lenin que vai fazer a Revolução Russa. O Lenin defendia que o partido deveria ser um partido pequeno, com políticos profissionais. Quando eu digo políticos profissionais, não são aqueles que vão viver de política, não, para ganhar dinheiro em cima do Estado, como a gente tem essa interpretação hoje. Esses políticos profissionais são pessoas, são intelectuais que viveriam para estudar e propor uma transformação da sociedade. O que o Lenin está querendo dizer é o seguinte, que se você aceitar qualquer pessoa que quiser fazer parte do partido, os ideais dele podem ser corrompidos, podem se perder, porque você não vai ter um controle sobre isso. É algo semelhante a que alguns partidos políticos fazem hoje no Brasil. Né? Existem partidos políticos que, se você quiser se filiar ao partido, você manda lá sua cartinha, preenche sua ficha e você sai filiado, você consegue se filiar. Agora, existem outros partidos que faz uma análise criteriosa. Por quê? São partidos que têm medo ou não querem ver os ideais deles se perderem em você aceitar qualquer pessoa. Né? Então, o Lenin ele começa a fazer isso. Lembrando que tanto cadetes, quanto mencheviques, quanto bolcheviques, nesse momento, eles eram ilegais.
eles não poderiam existir, beleza? Até aqui, gente, tranquilo? Alguma dúvida? Quer que repita alguma coisa? Não entendeu? Podemos seguir? Repito. Vamos lá. Mencheviques, maioria, e queria participação de quem buscasse participar. E os bolcheviques significava a minoria. Liderados pelo Lenin, eles defendiam, tá, que o partido permanecesse pequeno apenas com políticos profissionais. Pessoas que focassem, que vivessem para construir alternativa política para a Rússia. Então, eles que seriam responsáveis, segundo Lenin, por guiar a Rússia a uma mudança, a uma transformação do czarismo. Tá? Diga, Manuela. Fala, onde você está? Diga aí para mim. Vamos lá, que a gente volta devagar. Bolcheviques. Então, vamos lá. Bolcheviques significa isso, assim mesmo. Bolcheviques significa minoria, beleza? Então, era a minoria dentro do Partido Operário Social Democrata Russo. Eles não eram a favor de você expandir, de você abrir muito o partido. Eles eram a favor de fazer com que o partido permanecesse pequeno, né? Que um pequeno grupo de políticos profissionais, vamos dizer assim, fossem os responsáveis por fazer a mudança, por fazer a revolução dentro da Rússia. Então, só para diferenciar, mencheviques defendiam uma ampliação, uma abertura do partido, no qual eles entendiam que quanto mais pessoas quisessem entrar no partido, seria melhor, porque facilitaria uma revolução. Já os bolcheviques entendiam que não. O partido tem que ser pequeno, com pessoas que estejam preparadas, com pessoas que estejam focadas nisso. E por que ele diz isso? Isso é importante a gente pensar. Porque se você começa a trazer para dentro do partido, é importante que se tenha isso, tá? Mas se você começa a pegar, ampliar demais, isso é legal. Mas pode-se ter pessoas que estejam infiltradas ali e mais do que nunca. É algo também que é o seguinte, a classe trabalhadora está ali, tá? Mas, ao passo que você entra em um partido, naquela época ali, e você começa a lutar por melhores condições, você poderia sofrer represálias, e aí, por conta dessas represálias, você poderia prejudicar o partido. Por quê? Você deixa de lutar por aquele movimento. Então, eles começam a buscar, né, focar, deixar focado, evitar que qualquer tentativa de chantagem, que alguma coisa que eles adotassem, pudessem prejudicar os ideais do Partido Bolchevique. Beleza? Deu para entender agora? Foi, Manuela? Conseguiu copiar? Tá? Então, o partido... Entendeu, Isabela? Então, o partido, ele vinha justamente com essa ideia de ficar menor, permanecer pequeno. Por conta dessas divergências, houve esse rompimento entre os bolcheviques e os mencheviques. Tá? No entanto, o que a gente tem que notar, o que a gente tem que observar, é que, independente, vou repetir mais uma vez, tá? Eles eram grupos políticos e legais. Tá? Até 1905, pelo menos, eles eram grupos políticos e legais.
eles não poderiam existir. E aí, o que a gente vai observar? O governo czarista começa a entrar em crise por conta da resistência política que cresce dentro da Rússia, sendo que, em 1905, a Rússia entra no que a gente chama como o ensaio geral revolucionário, ou só o ensaio geral, como você quiser chamar. Pode chamar dos dois, não tem problema. E esse ensaio geral, ele é marcado, o seu estopim é marcado por conta, vamos colocar, da Guerra Russo-Japonesa. O que foi a Guerra Russo-Japonesa? Foi a guerra que durou entre os anos de 1904 e 1905 e foi um conflito entre Rússia e Japão, como já está dizendo no nome. Porém, eles tinham interesse em territórios no continente asiático. E aí, quem quiser anotar quais eram esses territórios, era nada mais, nada menos que o território da Coreia, tá? E a Manchúria, que é uma parte do território chinês, tá? Então, eles queriam a Coreia e a Manchúria. Por que eles queriam esses dois territórios? Justamente para consolidar, vamos colocar dessa maneira, os seus projetos de imperialismo, de controle da economia da região asiática como um todo. Então, eles entram nesse conflito. E aí, a Rússia entra nesse conflito já passando por uma crise econômica. Em 1904, a Rússia estava passando por uma crise econômica. Quando o czar, e aí é importante a gente já falar, o czar dessa época já era o Nicolau II, tá? O filho do Alexandre III. O Nicolau II comandava a Rússia desde 1896. Desde 1896 ele já comandava a Rússia. E aí, em 1904, ele comandando a Rússia, faz ou entra na guerra russo-japonesa, que tem interesse em expandir o imperialismo russo. Mas expandir o imperialismo russo em um contexto onde eles estavam passando por uma forte e grave crise econômica. E se é uma crise econômica, também era uma crise social. E aí a Rússia vai lá, disputa os territórios da Coreia e da Manchúria e perde a guerra. Perdeu a guerra russo-japonesa. Quando perde a guerra russo-japonesa, aquela situação de crise se intensifica. E pior do que se intensificar é o fato que a gente tem que observar que o czar, ele não tem aquele sentimento nacionalista para esconder os problemas da Rússia. E isso é muito importante, gente. Isso é muito importante pelo simples fato. A Rússia estava passando por uma crise. Mas, se ela vence a guerra russo-japonesa, todo aquele sentimento nacionalismo da vitória daria uma escondida no que estava acontecendo, nos problemas sociais. Agora, o que a gente vai notar? Que a derrota na guerra intensificou toda aquela questão dos problemas sociais. E aí o nacionalismo não vai servir para esconder, mas o nacionalismo ele vai servir para questionar mais ainda toda aquela situação de crise que a Rússia estava vivendo. E aí esse é o grande problema. Por quê? Foi justamente essa situação que levou, em janeiro de 1905, ao evento, como a gente chama, do Domingo Sangrento. O que foi o Domingo Sangrento? Em um domingo, né, obviamente, após a missa, a população, né, liderada, digamos assim, sob a influência do padre, vai até o palácio do czar, o palácio de inverno, como a gente chama do czar, e aí começa a protestar
buscando melhores condições de vida, melhores condições de trabalho, essas questões como um todo. O protesto foi extremamente pacífico, envolvia homens, mulheres, crianças, idosos e por aí vai. E dentro desse protesto, as pessoas não estavam só buscando melhores condições, elas ainda por cima estavam exaltando o czar. Então, pediam melhores condições de vida, mas não pediam a saída do czar. Exaltavam o czar, pelo contrário. O chefe da segurança do palácio ordenou que o exército, que a segurança, reprimisse a manifestação, mesmo sendo uma manifestação pacífica. E aí essa repressão da manifestação levou a cerca de 200 mortos, tá? E aí 200 mortos, crianças, mulheres, idosos e por aí vai. A esse evento se chamou de Domingo Sangrento, tá? Então, em uma manifestação totalmente pacífica, o governo, através da segurança, reprime a manifestação e mata cerca de 200 russos que só estavam buscando, que só estavam pedindo melhores condições de vida. Quando eles vão lá e fazem isso, a população fala, não tem como aceitar, pô. Numa manifestação pacífica, eles massacram o povo russo. E aí, só para deixar claro, gente, esse é um dos domingos sangrentos que existem na história, tá? Porque quando vocês, se vocês forem pesquisar em algum momento, vocês podem pesquisar e vocês vão achar sobre o Domingo Sangrento que aconteceu na Irlanda, tá? E aí eu tô falando isso, gente, assim, não tem nada a ver com o conteúdo, mas eu tô falando isso porque quando eu estava no ensino médio, a professora, né, a minha professora na época, pediu para eu pesquisar sobre o Domingo Sangrento, e aí eu pesquisei sobre o Domingo Sangrento da Rússia. E a matéria era em inglês, a disciplina era de inglês. Ou seja, repara que eu nem me toquei. Né? Por que, que ela em inglês está pedindo para pesquisar sobre a Revolução Russa? E aí era sobre a Revolução, sobre o Domingo Sangrento, era sobre o Domingo Sangrento na Irlanda. Quem quiser pesquisar depois, é legal também, é um assunto bem interessante, tá? Então, existem outros domingos sangrentos. Então, se cair alguma questão em algum lugar, reparem sobre a data na qual eles estão trabalhando. O Domingo Sangrento Russo é o de 1905 e faz parte do ensaio geral, tá bom? Então, reparem muito nisso. E aí, ocorre o Domingo Sangrento. Quando ocorre o Domingo Sangrento, esse vai ser o estopim mesmo para uma movimentação, para uma revolta da população russa. Partidos, sindicatos, e aí lembrando, ó, partidos e sindicatos não poderiam existir, tá? Mas eles começam a se movimentar com uma maior força. Partidos e sindicatos não aceitam isso de forma alguma, se juntam à população, e aí começa a ocorrer na Rússia o que a gente chama do ensaio geral. O ensaio geral é uma onda de manifestações que vão exigir uma série de transformações para a Rússia, para a situação socioeconômica da Rússia. Essas manifestações elas poderiam ser até facilmente reprimidas. Poderiam, se a classe militar não se voltasse também contra o governo do czar Nicolau II. Então, a gente começa a notar que, após essa situação extremamente emblemática, tá? Repito, vai ocorrer um ensaio geral. O conceito de ensaio geral que a gente pode entender é basicamente um movimento pré-revolução russa que busca transformações na sociedade, tá? É só um movimento que vai buscar transformações na sociedade mesmo. Ele não vai buscar uma revolução total, não. São reformas mais claras, mais pontuais. É o seguinte, ó, a gente não aceita mais o absolutismo da maneira na qual está.
E aí é o que eu estava falando. Não só bastava ser um movimento de cunho civil, né, popular civil, mas eles passam a ter também a participação de militares, como a gente vê aqui no Levante do Encoraçado Potemkin. O Levante do Encoraçado Potemkin é um dos movimentos mais importantes do ensaio geral. Foi quando marinheiros tomaram o Encoraçado Potemkin e apontaram os seus canhões em direção à Rússia em si. Ou seja, dar um recado ao governo czarista. Ó, não adianta você buscar repressão através dos meios militares. Nós, militares, somos populares iguais civis. E, na hora de sermos reprimidos, de termos péssimas condições de vida, estamos no mesmo barco. Então, o Domingo Sangrento, assim, foi uma ação inaceitável para a população russa. E aí começaram a se revoltar. O czar Nicolau II, que estava acuado, se vê na obrigação de fazer algumas medidas, de trazer algumas transformações para a Rússia. E aí é que ele faz essas consequências que vocês bem podem ver. Os sovietes, o Manifesto de Outubro, a Duma e os kulaks. Tá? Para quem quiser copiar, eu vou falar cada um deles. Vamos lá. O que eram os sovietes? Os sovietes eram conselhos de operários. Tá? Então, conselhos de trabalhadores. Então, o czar ele vai lá e permite que os trabalhadores possam se reunir através dos sovietes, através dos conselhos dos trabalhadores, beleza? Então, eles teriam uma participação na discussão política da sociedade. Então, os sovietes era isso. Conselhos de operários, conselhos de trabalhadores. E aí, obviamente, representavam a classe trabalhadora. Além disso, ele vai fazer o Manifesto de Outubro. O que é o Manifesto de Outubro? É um conjunto de medidas na qual ele vai permitir, tá, o voto universal. Então, o czar Nicolau II, através do Manifesto de Outubro, permite o voto universal. Voto universal para quem? Para homem, tá? Então, todos os homens teriam direito de votar na Rússia. Além do voto universal, ele permite a liberdade de associação. O que significa permitir a liberdade de associação? Significa que, a partir de agora, os grupos políticos que a gente falou aqui, eles não são mais ilegais. Eles estão permitidos, tá? Então, o czar Nicolau II ele vai lá e faz isso. Além dos sovietes, além do Manifesto de Outubro, ele cria a Duma. A Duma era o parlamento russo, tá? Então, Duma era o parlamento russo. O que significa, então, que a partir de agora, a população vai ter representantes para fazer as discussões políticas. Isso é um ponto bem legal, porque significa que agora o czarismo ele estaria tendo menos força. Só que, ledo engano, ledo engano. E por que é um ledo engano? Porque, de acordo com as vontades, o czar fechava e abria o parlamento quando bem entendesse. Então, assim, ele vai lá, cria a Duma, cria o parlamento, sendo que quando ele achava, né, conveniente, ele ia lá e fechava o parlamento. Quando ele achava conveniente, ele ia lá e abria. E até 1917, a Duma ela passou mais tempo fechada do que aberta. Então, assim, foi uma medida que ele tomou para agradar a torcida, para agradar a população, mas, na prática, a gente começa a notar que ainda permanecia um governo autoritário, um governo marcado pelo absolutismo.
Até aqui, galera, tranquilo? Conseguiram anotar, quem está anotando aí, Soviete, Duma e o Manifesto de Outubro? Tá? Então, era basicamente isso. Soviete, Conselho dos Trabalhadores, o Manifesto de Outubro permitia o voto universal para homens e liberdade de associação. Já a Duma era o parlamento russo, que vai ficar mais tempo fechado do que aberto. Além dessas medidas, o czar Nicolau II ele vai fazer uma reforma agrária. Uma reforma agrária muito tímida, né? Só para dizer que teve. Sendo que essa reforma agrária tem como principal característica o surgimento dos kulaks. Tá? O que eram os kulaks? Os kulaks eram alguns poucos camponeses que, com a reforma agrária, conseguiram ter o controle de terras e aí começaram a enriquecer e, com o enriquecimento que eles tiveram, eles começaram a explorar outros camponeses. Então, reparam, eram camponeses que conseguiram terra com a reforma agrária, mas como a reforma agrária ela não foi uma reforma agrária que contemplou todos, eles começaram a explorar outros camponeses também. Isso é interessante da gente entender, porque às vezes a gente pode achar que isso é meio contraditório. E não é contraditório. Né? Existe uma frase, não digo nem que é hipocrisia, porque existe uma frase que na educação se trabalha muito com isso, né? Que quando a educação do oprimido, né? Quando a educação é uma educação opressora, o sonho do oprimido é ser opressor. Quando você está inserido em uma situação de opressão, se você não for instruído a exterminar com a opressão, o seu sonho vai ser um opressor. Então, na primeira oportunidade que você tiver, você vai ser um opressor também. Era algo que acontecia ali na Rússia. Era algo que estava instituído naquele momento. Não havia uma instrução da sociedade russa a ponto de entender que era necessário acabar com aquela opressão. Mas, como o sonho deles era sair daquela situação de opressão, era nada mais natural que você observasse que todo mundo que conseguia sair entrasse naquela situação de exploração. Só que agora sendo o explorador. Então a gente começa a observar justamente esses aspectos que vão ocorrendo. Então os kulaks são justamente esses. O que a gente nota então é que toda aquela pressão popular, toda aquela pressão social, querendo ou não, gerou algumas transformações na Rússia. Transformações que nem sempre foram colocadas em prática. Vide, tá, a questão da Duma como um todo. E aí, beleza, o tempo foi passando, né? O czar, ele conseguiu um alívio por ter feito todas as transformações, sendo que, em 1914, começa a Primeira Guerra Mundial, que a gente falou na semana passada. O czar Nicolau II, ele entra na guerra por conta daquilo que eu comentei com vocês, com a questão dos povos eslavos como um todo, mas, mais do que nunca, ele entra na guerra como uma forma de acender, né, de tacar fogo, né, incendiar o nacionalismo russo. A Rússia vinha passando por uma crise econômica que era crescente e vinha crescendo cada vez mais. E ele viu a participação da Rússia na guerra como uma forma de fazer o nacionalismo explodir, a população esquecer dos problemas sociais, falar, somos russos, somos mais que os problemas sociais e a gente está aqui para defender a Rússia. Então ele viu que era uma possibilidade dele recuperar o seu status político. E aí a Rússia vai lá e entra na guerra. Inicialmente, o que ele se propõe dá super certo. Show, perfeito.
O grande problema é que, a gente falou na aula passada, ninguém esperava que a guerra ela demorasse tanto. E aí a guerra entra numa situação de uma fase de trincheiras. Uma guerra lenta, uma guerra demorada, essas coisas como um todo. E aí, na semana passada, né, eu falei para vocês sobre o número, não sei se vocês vão lembrar, mas eu confundi, né, e aí eu estou fazendo igual o Jornal Nacional quando erra e fala que erramos. Na semana passada eu falei que a Rússia manda militares e esses militares, 1 milhão, estavam sem armas. Na real, a situação é pior. A Rússia manda, e é pior porque eu fui ver no que eu tinha preparado antes. A Rússia, na guerra, manda cerca de 6 milhões e meio de pessoas, de soldados. Desses 6 milhões e meio, tá? 2 milhões não tinham armamento para participar da guerra. Então a gente começa a observar que a Rússia estava na guerra sem poder estar. Não tinha por que ela estar ali. Era muito mais para atender uma necessidade do czarismo do que o restante em si. E aí ele sustentou a participação da Rússia na guerra. Por quê? Se ele sai, ele perde todo o crédito que ele não tinha. O descrédito em relação ao czarismo se intensificaria. Então ele sustenta a Rússia na guerra. Sustenta a um ponto insustentável. E aí esse ponto insustentável ocorre em 1917, quando a população começa a ir às ruas e pedir a renúncia, pedir a saída do czar Nicolau II. E isso, obviamente, liderado pelos grupos políticos. Então, começa em 1917, com a situação extremamente insustentável, a população ir nas ruas se manifestar de forma contrária ao czar Nicolau II, ao ponto que a população começa a invadir quartéis, começa a invadir a sede do governo. E aí o czar Nicolau II foge, ele fica escondido em um quartel onde ele ainda tinha os militares aliados a ele. E no lugar do Nicolau II, vai assumir um governo provisório. Esse governo provisório era um governo liderado pelos mencheviques. A esse fato das manifestações, saída do czar Nicolau II e a subida de um governo provisório, a gente chama de Revolução de Fevereiro de 1917. A Revolução de Fevereiro de 17, como eu já falei aqui, leva ao poder um governo provisório menchevique. E aí, não sei se alguém vai querer saber o nome, quem controla esse governo provisório é o Alexander Kerensky e o Lvov, príncipe Lvov. Mandei aí no chat para quem quiser. Tá? Então, eles são os responsáveis por comandar, por controlar a política da Rússia a partir de então. O que se esperava? Tá? Que esse governo provisório fosse um governo que buscasse fazer alterações significativas em relação ao que o czar Nicolau II vinha fazendo. E aí, os mais variados grupos buscaram tentar dialogar com o governo provisório. Sendo que os mencheviques tinham um apoio muito forte da classe burguesa. Então, o que a gente começa a notar? Que, assim que eles chegam ao poder, esse vai ser um governo que vai ser voltado muito mais para os interesses da burguesia. A classe trabalhadora, que era a mais prejudicada desde sempre, não tiveram possibilidade não de receber privilégios, não é nem receber privilégio, porque privilégio é privilégio, mas de terem medidas para melhorar as suas condições de vida. Então, assim que ocorreu a Revolução,
os mencheviques assumiram o poder e fizeram um governo burguês, aliado aos interesses da burguesia. E, para completar a situação, ao invés de sair da Primeira Guerra Mundial, eles entendiam que era possível de sustentar a Rússia na Primeira Guerra Mundial. Então, eles não tiraram, eles permaneceram. Permaneceram e essa permanência foi sufocando mais ainda a situação da Rússia. E aí, quando sufocou, né, mas obviamente, o que a gente começa a observar? Os bolcheviques não vão aceitar isso com facilidade. Os bolcheviques, eles falam, não adianta, né, tirar o czarismo e implementar um governo burguês, acreditando que isso vai melhorar a situação de vida. E aí isso é importante a gente pensar também, porque os mencheviques, eles até defendiam uma passagem para o socialismo, é óbvio, mas eles entendiam que para a Rússia fazer esse processo de passagem para o socialismo, tinha que sair da situação feudal, que era o czarismo, vamos dizer assim, entrar no capitalismo e depois ir para o socialismo. Algo que o Marx ele vai lá e coloca, né, de fato, na teoria. Mas o Marx não fala o seguinte, ó, se tiver no modelo feudal, primeiro você passa para o capitalismo e aí depois você vai para o socialismo. Não, ele não fala isso. O Marx ele fala isso porque ele entende que são os estágios de desenvolvimento do capitalismo. Sair do feudalismo e aí entrar no capitalismo, ele fala que isso aconteceria nesta fase. Não que, ó, se tiver no feudal, primeiro você faz o capitalismo. Não, não era isso. Já os bolcheviques, eles discordavam isso. Eles falavam, não, a gente pode passar para o socialismo aqui. A gente pode passar, porque as condições da Rússia não são as condições vistas, observadas pelo Marx. Mas isso não impede de você fazer isso. E aí, os bolcheviques passaram a se opor em larga escala, com uma grande força, ao governo dos mencheviques. Ao ponto que, em abril, o Lenin ele vai lançar, vamos colocar assim, né, as teses de abril. As teses de abril, gente, quem estiver anotando, só coloca aí. O resumo dela é a seguinte frase, entre aspas, paz, pão e terra. Era isso que o Lenin buscava nas teses de abril. Paz, pão e terra. O que significava paz? Significava a saída da Rússia da guerra. Então, eles defendiam, eles buscavam que a Rússia saísse da Primeira Guerra Mundial. Pão. Pão, é claro, eles querem alimento. A população da Rússia está passando fome. Então, eles querem se alimentar, essa questão como um todo. E terra, eles querem uma reforma agrária. Eles querem terra para poder trabalhar. Então, paz, pão e terra é o grande significado das teses de abril. O Lenin, então, está defendendo um governo popular, um governo que fizesse uma transformação, uma revolução de fato. Tá? Então, ele começa justamente com isso. Até aqui, galera, tranquilo ou não? Alguém quer que eu repita alguma coisa? Então, a gente começa a observar justamente isso. E aí as teses são de abril, tá? Em outubro de 17, a gente nota que vai ocorrer a Revolução de Outubro, que vai ser quando os bolcheviques, liderados pelo Lenin, vão retirar os mencheviques do poder. Vão fazer uma revolução, retirar os mencheviques do poder. Então, vamos lá. Em 17, quem controlava inicialmente Nicolau II sofre a revolução e aí vem os mencheviques.
e os mencheviques adotam um governo burguês, permanecem com a Rússia na guerra e sofrem a revolução por parte dos bolcheviques. Tá? Então, a partir de outubro de 17, os bolcheviques, liderados pelo Lenin, chegam ao poder. E aí, o Lenin começa a comandar a Rússia através do Comitê Revolucionário Russo. Tá? Então, o Comitê Revolucionário Russo era o órgão responsável por comandar a política da Rússia. E quem comandava o comitê, obviamente, era o Lenin. Associado a isso, tá? O Lenin ele tinha o apoio do Conselho de Comissários do Povo. O que era o Conselho de Comissários do Povo? Foi um órgão responsável por substituir na política russa, tá? Os sovietes. Os sovietes continuaram existindo, tá? Mas o órgão representativo dos sovietes era o Conselho de Comissários do Povo, ou seja, eram representantes dos sovietes, que os sovietes já representavam os trabalhadores. Ficou meio confuso, tá? Mas qual era a função então? Os sovietes representavam a classe trabalhadora e acima dos sovietes tinham o Conselho de Comissários do Povo, que eram os representantes dos sovietes. Representante do representante. Era mais ou menos essa ideia. Eles que davam suporte, tá? Eles que davam suporte ao Conselho, ao Comitê Revolucionário do Povo. Beleza? Deu para entender ou não, gente? Foi? E aí, beleza. Tinha essa estrutura de poder. Quando o Lenin assume o poder, a primeira medida é a assinatura do Tratado de Brest-Litovsk. O que é o Tratado de Brest-Litovsk? É o tratado que oficializa a saída da Rússia da guerra. Tá? Então, através do Tratado de Brest-Litovsk, a Rússia saía oficialmente da guerra. Foi um tratado assinado com a Alemanha e que foi considerado inicialmente na Rússia um tratado extremamente desastroso. Extremamente desastroso. Por quê? A Rússia teve que pagar uma indenização pesada à Alemanha e, além de ter que pagar essa indenização pesada, a Rússia perdeu alguns dos seus territórios. Então, assim, foi considerado um fiasco para o Lenin, que tinha acabado de assumir. Mas a grande questão é, não tinha muito o que se fazer. A Rússia estava numa posição totalmente desfavorável. Então, assim, era mais do que natural, era de se esperar que ela saísse extremamente prejudicada da Primeira Guerra Mundial. E assim foi feito, saiu em outubro da Primeira Guerra Mundial. Além de sair, o Lenin ele começa a adotar algumas medidas na Rússia, começa a implementar oficialmente o socialismo na Rússia. Como vai implementar? Fazendo, e aí quem quiser anotar, anota aí que é importante, fazendo uma reforma agrária séria, obviamente, uma reforma agrária, fazendo a questão da nacionalização da economia. Então, ele acaba com empresas privadas e empresas estrangeiras na Rússia, ele nacionaliza a economia, principalmente setores estratégicos, setores bancários, produção de moeda, essas coisas como um todo. Ele faz também a autodeterminação dos povos. Então, os povos que fazem parte do território russo, que não fossem russos, no caso, né, mas fizessem parte do território da Rússia, eles tinham direito de autodeterminação. Então, eles não seriam controlados, comandados por um regime autoritário que determinasse o que eles deveriam fazer ou não. Autodeterminação dos povos. E implementa
o sistema de autogestão nas fábricas. Então, nas fábricas da Rússia, não havia mais alguém que comandasse, mas os próprios trabalhadores, através de conselhos, eles fariam a gestão das fábricas. Eles determinariam o andamento das fábricas. Então, o Lenin, ele fez uma transformação radical na Rússia. Uma transformação radical em pouquíssimo tempo. Num estalar de dedos. Né? Quando ele faz essa série de transformações, obviamente, ele vai gerar a inimizade ou a rivalidade de vários grupos que ficaram extremamente insatisfeitos. A burguesia ficou insatisfeita, a classe nobre também ficou insatisfeita, né, porque ele está tirando o privilégio de tudo, está tirando as terras, ou seja, burgueses, nobreza. E aí tem, além desses, a classe econômica internacional. Por quê? Ele estatizou tudo, inclusive empresas estrangeiras. Então, o Lenin está implementando o socialismo e, ao mesmo tempo, ele está gerando a insatisfação de diversos grupos sociais. E esses grupos insatisfeitos, em abril de 18, fazem uma guerra contra o governo do Lenin. Então, repara, a Rússia tinha saído da guerra em outubro de 17. Em abril de 18, janeiro. Janeiro de 18, eles já estavam entrando numa guerra civil. Então, assim, não tinha descanso para a Rússia. E aí, nessa guerra civil, ela durou de 18 a 21, como vocês bem podem ver. Guerra civil, quando a gente diz guerra civil, é uma guerra interna no país. Dentro da guerra civil russa, anota aí quem está anotando. Né? Tá muito rápido, gente, quem está anotando ou não? Está preso em algum lugar? Podemos ir? Não. A guerra civil russa vai ter, de um lado, o exército branco e, do outro lado, vai ter o exército vermelho. O exército branco era um dos opositores ao governo do Lenin, opositores aos bolcheviques, ou seja, burguesia, nacionalistas. Já o exército vermelho, vocês podem chamar de exército bolchevique, tá? Não tem problema. Era o exército que estava, né, defendendo o governo, que estava defendendo a Revolução Bolchevique. Durante a Guerra Civil Russa, a gente vai observar que o governo do Lenin vai adotar o que a gente chama do comunismo de guerra. Como assim comunismo de guerra, Lucas? Ele vai voltar à economia russa, para atender às necessidades na Guerra Civil. Atender às necessidades de qual lado? Do Exército Vermelho. O Exército Branco, ele está pouco se importando. Ele quer enfraquecer mesmo o Exército Branco. Até porque esse exército ele estava sendo financiado por forças internacionais. Então, ele estava tentando destruir mesmo. Então, ele volta a sua economia para isso. Obviamente, ele voltar a economia da Rússia para isso, em um momento onde a Rússia estava passando por uma crise, vai gerar insatisfação de alguns grupos da sociedade. Principalmente, vários grupos estavam passando fome. E aí, alguns grupos começam a se revoltar contra o governo do Lenin. E quem tenta se aproveitar nesse contexto, que o governo do Lenin estava sendo questionado, nada mais, nada menos que o czar Nicolau II. Entendia-se dentro da Rússia que, naquele momento, o czar Nicolau II ele podia ganhar força. Porque estava passando por uma crise, né? Alguns grupos eram a favor da volta dele. E aí, o que os bolcheviques vão fazer? Os bolcheviques vão ordenar a execução da família imperial russa. Os bolcheviques vão ordenar a execução dos Romanov. Né? E aí vão matar
vão executar o Nicolau II, a sua esposa e as suas filhas também, né? Todos são executados. Por que executam as filhas? O argumento era de que, se você deixasse alguém da família imperial viva, né, essa pessoa ela poderia ser tida como um símbolo da transformação, de uma volta do czarismo lá. A execução da família dos Romanov, se eu não me engano, tem um documentário. Não é um documentário sobre a execução. É um documentário sobre os Romanov na Netflix. Quem quiser assistir, quem gostar do tema, tem um documentário lá. É um documentário que assim é muito pró-czarismo mesmo. Né? Tira a responsabilidade em várias questões. Inclusive, a execução da família imperial russa dos Romanov virou filme. Né? Provavelmente, alguns de vocês já assistiram Anastasia. Exatamente, Anastasia, que tem filme, né? Se não me engano, tem um filme normalzinho, e tem a animação da Fox, se não me engano, a animação da Fox de 97, no aniversário da Revolução Russa, que gerou uma tese, a execução da família imperial russa, gerou uma teoria da conspiração de que nem todos tinham morrido, né? Uma filha tinha sobrado, porque não encontraram um corpo, enfim. E aí gerou uma tese de que uma filha havia sobrevivido e essa filha estava escondida por aí, que era Anastasia. E aí no filme, quem assistiu, conta a história, né, da morte da família imperial. E aí a avó dela, que era de Paris, começa a fazer uma busca pela neta que estava perdida, sendo que várias começam a surgir, várias Anastásias começam a surgir, e elas queriam nada mais, nada menos que dar o golpe, né, na avó que estava oferecendo tudo isso, e fazia parte da família real. Né? Então, surgiu essa teoria. Em 2008, se eu não me engano, essa teoria assim, chegou ao fim de vez. Já não era para estar, né, mas chegou ao fim de vez, porque através de DNA comprovaram que a Anastasia ela havia sido morta também, havia sido executada junto com todo o restante da família. Né? Então, assim, isso ocorreu, gerou toda essa teoria. E aí, né, ao longo da guerra, voltando agora para a Guerra Civil, o Exército Vermelho ganha a guerra, o governo do Vladimir Lenin vence a Guerra Civil, e aí, assim que vence a Guerra Civil, era necessário recuperar a economia da Rússia. Era necessário recuperar a economia da Rússia. Então, ele começa a fazer algumas transformações. Dentro dessas transformações, né, que não vai recuperar a economia, mas a Rússia deixa de ser Rússia e se junta a outras repúblicas da região, formando a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Tá? E aí, o soviética vem dos sovietes, da ideia de sovietes. E, além da Rússia deixar de ser Rússia e se transformar na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, o governo do Lenin vai implementar a NEP. O que é a NEP? A nova política econômica. A grande característica, né, a grande frase, vamos colocar assim, para resumir o que é a NEP, é de dar um passo atrás para dar dois à frente. Como assim dar um passo atrás para dar dois à frente? Segundo a NEP, né, na União Soviética, a partir daquele momento, estava permitido a existência de pequenas empresas privadas. Então, a NEP permitia a existência de pequenas empresas privadas e passou a permitir também investimentos estrangeiros. Tá? Então, passou a permitir investimentos estrangeiros. Então, a NEP foi um plano econômico de recuperação da economia russa após a Guerra Civil. Permitia pequenas empresas privadas e investimentos estrangeiros.
sendo que esses investimentos estrangeiros não eram em setores estratégicos. Então, o setor financeiro continuou no controle, continuou no domínio do Estado soviético, nas mãos do governo. Por isso que a gente fala que é dar um passo atrás. A gente não, né? O Lenin. O Lenin falava que era dar um passo atrás, ou seja, abre um pouco a economia, bem pouco, faz com que ela se desenvolva, né, que tenha fluxo novamente, e aí, após ela estar bem estabelecida, você fecharia de novo a economia e você conseguiria dar 2 passos à frente. Então, é justamente isso que o Lenin está querendo colocar. Então, toda vez que vocês forem ver algo da NEP e falarem isso, de dar um passo atrás para dar 2 à frente, é que o Lenin permitiu empresas privadas, pequenas empresas e investimento estrangeiro, para recuperar a economia pós-guerra civil e fazer com que a União Soviética conseguisse se desenvolver. Porém, o que a gente vai notar? Isso ele adota entre 21 a 22. Em 24, o Lenin morre. Em 1924, Lenin vai morrer. Não lembro agora o porquê. Não lembro se é uma hemorragia cerebral ou se eu estou confundindo com Stalin. Eu estou confundindo com Stalin. O Stalin morre de uma hemorragia cerebral. O Lenin, não estou lembrando aqui agora. O Lenin morre, mas independente do que ele morre ou não, né, isso vai gerar uma disputa pela sucessão do poder dentro da União Soviética. Essa disputa vai se dar através das figuras do Trotsky e do Stalin. O Trotsky era um cara que nem sempre fez parte dos bolcheviques. Inicialmente, o Trotsky ele era dos mencheviques, mas aí ele passou para o lado dos bolcheviques durante todo esse processo de revolução que a gente está falando. E ele ainda tinha uma questão de que, constantemente, ele fazia diversas críticas públicas a algumas medidas que os bolcheviques adotavam. Então, o que se começa a se pensar na época? Pô, o Stalin não era dos bolcheviques desde sempre, e ele ainda fazia críticas aos bolcheviques. A galera olhava com um olho um pouco torto para o Trotsky. Ao mesmo tempo, do outro lado, estava a figura do Stalin. O Stalin era um bolchevique de carreira, vamos colocar assim. Sempre esteve nos bolcheviques e era um burocrata. O que era um burocrata? Ele sabia perfeitamente o funcionamento dos bolcheviques, porque ele trabalhava na base dos bolcheviques desde já. Então, o Stalin ele era visto com um olho mais interessante em relação ao Trotsky. Sendo que as divergências entre eles não ficavam nisso, ficavam na questão ideológica mesmo. O Trotsky ele defendia uma revolução mundial. Então, ele defendia a expansão do socialismo para o mundo como um todo. O Trotsky, perdão, não sei se eu falei Stalin. O Trotsky defendia isso. Já o Stalin, ele defendia a revolução em um país só. Então, o Stalin defendia que o socialismo, a revolução socialista, se mantivesse na União Soviética. Se depois se tivesse que se expandir, perfeito. Mas, primeiro, era necessário consolidar na União Soviética para depois você fazer essa expansão. Coisa que o Trotsky discordava. Por conta de todas essas questões que eu coloquei a vocês, o Stalin ele ganha essa disputa e assume o poder dentro da União Soviética. E aí, a partir de 24, começa a era do estalinismo, ou stalinismo. Eu já vi gente falando de stalinismo, não tem problema nenhum. Do stalinismo. O stalinismo vai de 1924 até 1953. E aí, o que o Stalin vai fazer? Ele vai acabar em 1928, ele acaba com a NEP.
ele acaba com a NEP, e ele passa a adotar os planos quinquenais. O que eram os planos quinquenais? Eram planos de organização da economia. Então, de 5 em 5 anos, a União Soviética ela tinha seus planos econômicos. Então, no que você vai focar? É isso. Aí, nos próximos 5, vai focar em mais o quê? Era isso. Então, o Stalin ele queria fazer um desenvolvimento da economia soviética muito bem planejado. Então, ele passa a adotar na União Soviética algo que a gente chama de uma economia planificada. E aí, provavelmente, alguma vez na vida de vocês, vocês já responderam uma pergunta assim: por que a União Soviética, qual foi o único país que não sofreu em larga escala com a crise de 29? E a resposta é a União Soviética. Por quê? Eles adotavam os planos quinquenais, ou seja, os planos, a economia não estava sujeita à ideia do livre mercado. Era uma economia muito bem controlada, muito bem estabelecida para tentar diminuir ao máximo possível, tá, os prejuízos econômicos que venham a ocorrer por conta de alguma crise. Então, o Stalin adota essa ideia dos planos quinquenais. Tá? Eram planos de desenvolvimento da economia. E aí o grande foco dele era, primeiro, criar uma indústria de base, aquela indústria pesada, para depois fazer com que a indústria da União Soviética se desenvolvesse com uma melhor clareza, né, com um melhor desenvolvimento. Era essa a ideia como um todo. Além disso, nos planos quinquenais, o Stalin ele vai adotar a coletivização agrícola, baseado em, quem está anotando, vou escrever aqui para vocês primeiro, nos sovkhozes, e aí os sovkhozes eram fazendas estatais, e nas kolkhozes, que eram fazendas cooperativas. Tá? Então, existiam as sovkhozes, que eram as fazendas controladas pelo Estado soviético, e existiam as kolkhozes, que eram fazendas controladas, geridas pelos camponeses, por cooperativas camponesas. Então, a produção agrícola era baseada nisso tudo aqui. E aí, obviamente, o que o Estado fazia? Nas fazendas estatais, toda a produção era feita por camponeses que eram funcionários públicos, funcionários estatais. Então, tudo que era produzido lá era do Estado, era da União Soviética. Então, toda a produção agrícola dentro das sovkhozes era da União Soviética. Já a produção nas kolkhozes, que não era feita por funcionários do Estado soviético, a produção era dividida entre o Estado e os camponeses que trabalhavam ali, tá? Entre a cooperativa camponesa. E por que o Estado tinha participação nisso? Porque as terras eram soviéticas. Não existia a ideia de propriedade privada dentro da União Soviética. Eles exterminaram com essa questão das terras. Porque se a terra é toda do Estado, a produção é do povo soviético, é do Estado soviético. Ninguém vai poder se beneficiar com isso, obviamente. E, além disso, uma característica que vai chamar muita atenção vai ser a centralização do poder na figura do Stalin. O Stalin ele vai começar a concentrar poderes em si. Ministro da Justiça, secretário-geral do Partido Comunista, primeiro-ministro da União Soviética. Então, ele vai ter uma concentração de poderes. E, durante o governo dele, vai ser marcado por uma forte perseguição e repressão aos seus opositores políticos. Por exemplo, a figura do Trotsky. O Trotsky, inclusive, vai ser assassinado no México, se eu não me engano, em 1942,
E aí tem toda a história que foi a mando do Lenin, ó. Lenin já estava morto há um tempão, que foi a mando do Stalin. Inclusive, dentro da história, isso é bem legal, tá? Vou mostrar aqui para vocês. O Stalin, ele utilizava muito do Photoshop. Para a gente encerrar a aula, que já está na hora. Ele usava muito do Photoshop, é algo recente, mas isso era bem comum na União Soviética stalinista. Deixa eu mostrar aqui a foto para vocês. Vocês conseguem ver aqui, ó, tá vendo? Ó? Essa imagem de cima aqui é a imagem original. Ó. É a imagem original. Aqui está o Lenin e aqui ó, tá o Trotsky. Aqui é o Trotsky. Como o Trotsky era um inimigo político, ele apagou o Trotsky da foto. Ou seja, ele queria apagar a existência do Trotsky na história da União Soviética. Era uma forma que ele encontrava de fortalecer o poder dele. Aí, alguém deve estar se perguntando, como que ele fez isso? Gente, eu sempre esqueço, né? Eu sempre esqueço, nunca lembro como que foi feito. Eu posso pesquisar e depois falar para vocês, porque assim, é algo bem, né? É algo bem sofisticado para a época. Igual essa imagem aqui, ó. Olha aqui, o Trotsky mais uma vez. Olha na imagem que foi modificada. O Trotsky já não está, né? Então, assim, ele buscou, né, ao passo dessa centralização do poder, né, apagar da história soviética os seus inimigos políticos. E aí, dentro desse sentido, aí estava o Trotsky. Beleza, galera? Deu para entender até onde a gente comentou aqui hoje? Tranquilo? Alguma dúvida? Show, então. Gente, já está lá essa imagem de hoje no Google Drive, tá? Desde a semana passada, tá? Se vocês tiverem dúvida, só entrar em contato comigo, manda mensagem que eu respondo a dúvida, não tem problema nenhum, tá? Eu ia passar exercício para vocês fazerem, né? Anota aí rapidinho, dá tempo. Né? Já deu 11h28, dá tempo. Daqui 1 minuto a gente sai, eu corro para outra turma também. O exercício, façam os exercícios conceituais. 1, 4, 5, 6 e 8. 1, 4, 5, 6 e 8. Tá? Não deixem de fazer, beleza, galera? Enfim, gente, por hoje é isso, tá? Espero que tenham entendido. Mais tarde já tá lá a gravação para vocês. Eu coloco no Google Drive também e no Escola Web. Gente, por hoje é só. Um abraço, beijo para todo mundo. Bom fim de semana. Esse é o módulo 21, tá? Módulo 21. Um beijo e abraço para todo mundo. Bom fim de semana, um bom restante de semana. Até a semana que vem, gente. Tchau, tchau.